Bom, vamos direto ao ponto. A gente costuma pensar em nutrição só na hora do almoço, né? Mas nessa nossa exploração de hoje, a gente vai falar sobre algo que muda o jogo completamente. Como a nossa mente consome a realidade. A gente não vai falar de comida no sentido tradicional, mas sim de um banquete totalmente invisível que molda literalmente cada pensamento e emoção que existe dentro da gente. E aí fica aquela pergunta no ar. Será que a gente só come com a boca? Quer dizer, o corpo humano é uma máquina biológica incrível. E ele responde perfeitamente à comida física. Mas e a mente? É natural a gente calcular calorias. Mas e se as nossas refeições biológicas não forem as únicas coisas mantendo a gente de pé? Olha, a diferença é brutal, mas faz todo sentido quando a gente para pensar. De um lado estão os nutrientes físicos, vitaminas, minerais, proteínas, aqueles blocos de construção que reparam o nosso corpo. Mas do outro lado existe uma categoria inteiramente diferente, os nutrientes informacionais. Imagens, sons, palavras e até os lugares que a gente frequenta. A informação é um alimento invisível. Ela não enche o estômago de ninguém, claro, mas tem um poder absurdo de reorganizar a nossa consciência sem parar e esculpir como a gente percebe o mundo. O que nos leva exatamente à primeira parte da nossa jornada, o alimento invisível. Tem uma ideia aqui que é simplesmente fantástica. A essência da existência transcende um mero processamento de bits. Sabe o que isso significa na prática? Que hoje em dia a gente vive engolindo bilhões de dados por segundo, reverenciando a informação. Só que muitas vezes a gente consome tudo isso com uma voracidade super desatenta. A gente não tem a mesma consciência crítica que usa na hora de montar um prato saudável, sabe? A informação não é só um arquivo salvo num computador. Ela é a base, o substrato vital da nossa própria experiência humana. E para entender do que esse prato é feito, vamos para a seção 2, os ingredientes da percepção. Porque, parando para pensar, o que compõe essa nossa dieta mental? Não são só notícias ruins ou planilhas. A coisa é muito mais ampla. É o barulho do vento, uma cor específica numa pintura, o tom de voz em uma frase e, surpreendentemente, o silêncio. Sim, o silêncio. Aquele silêncio que é profundo, eloquente e que enche a nossa cabeça de conjecturas. A percepção não é um gravador passivo só captando coisas. É uma orquestra regendo ativamente todos esses ingredientes o tempo todo. Então o ponto crucial de tudo isso é sacar que a comunicação vai anos-luz além da linguagem falada. É pura energia, ritmo, aqueles pequenos gestos, o simples comportamento de alguém perto de você, um olhar mais longo ou até uma presença quieta no canto da sala, comunica mensagens fortíssimas que alteram o nosso estado interno na hora. É, na verdade, uma refeição sensorial completa. O que nos traz perfeitamente ao terceiro ponto, o poder dos ambientes. Imagina só como os espaços físicos alimentam a gente de forma imersiva. Pensa em uma catedral gótica, enorme. A arquitetura sozinha já te enche de um sentimento de reverência de algo transcendente. Agora corta para um mercado de rua lotado. É uma injeção de vitalidade, cheiros, urgência e troca. Ou então um bosque silencioso, que te nutre com paz e introspecção. Nenhuma única palavra precisa ser dita, mas o nosso ritmo interno muda completamente quando a gente digere as frequências desses lugares. E, avançando um pouquinho mais, entramos na seção 4. Símbolos, os nossos nutrientes concentrados. A gente tem que pensar num símbolo, ou até numa palavra, não como um desenho qualquer ou um monte de letras. Eles são tipo um nutriente altamente concentrado. Um símbolo comercial ou religioso, por exemplo, não é só uma imagem. Ele é um portal gigantesco. Com simples vislumbre, ele invoca universos inteiros, emoções, memórias coletivas. É literalmente um superalimento para o cérebro que molda as nossas reações no subconsciente. E aí vem a dúvida. Como a gente armazena toda essa nutrição maluca? A gente costuma achar que a mente é tipo um disco rígido estático, guardando fatos fixos e pronto. Na verdade, pode esquecer isso. É muito mais parecido com uma tapeçaria viva. A quantidade de histórias e símbolos que a gente consome todo dia não só ocupa espaço, ela participa da construção da nossa vida. Cada nova informação reescreve e muda o significado das memórias antigas. É um processo totalmente orgânico. E é aqui que a gente bate de frente com uma frase que é um verdadeiro soco no estômago. O que se repete, se impregna. Pensa bem no peso dessa ideia. A repetição é uma máquina de osmose mental. Aquilo que está ali sempre na nossa frente, seja aquele padrão estético do feed da rede social, o estilo de música no fone ou a manchete da manhã, começa a se entranhar fisicamente nas nossas estruturas cognitivas. A informação frequente não te informa, ela te forma. Seguindo para a nossa seção 5, digestão subconsciente e coletiva. Mas como essa mágica acontece lá no fundo da mente?
Vamos passo a passo. Primeiro, a gente consome esses microestímulos invisíveis o dia inteiro. Depois, rola uma fusão. Essas coisas não somem. Elas se misturam com a matéria-prima da nossa própria psique. E por fim, o resultado chega. Aquela intuição repentina do nada, um sonho super elaborado ou até aquele medo que não faz sentido nenhum. É a prova clara de que tudo que a gente consome gera um resultado interno lá na frente. E já pensou em expandir isso para a sociedade inteira? É aí que entra a ideia do campo mórfico. Não somos só nós, sozinhos, comendo. Nações inteiras compartilham as mesmas histórias. Quando todo mundo consome o mesmo alimento cultural por gerações, isso cria nossa memória coletiva. É assim que as verdades aceitas nascem. Resumindo, o que uma sociedade engole todos os dias determina qual vai ser a realidade daquela sociedade. O que nos deixa na porta da nossa última parte, o cardápio informacional. A tese central é inescapável. Nós somos a exata soma daquilo que consumimos. E repito, não é sobre carboidrato ou proteína. A nossa consciência individual é um prédio construído tijolinho por tijolinho, usando materiais como narrativas, barulhos, imagens e as energias das pessoas ao redor. Se o material for ruim, bom, a estrutura de como a gente vê o mundo vai desmoronar facinho. Então, como é que a gente navega por esse banquete sem fim, sem passar mal? A gente precisa de ferramentas. A presença é o nosso garfo. A gente tem que estar ali, no momento, para escolher de verdade o que vai engolir. A consciência é a nossa bússola, ajudando a fugir do lixo informacional. E a reflexão? A reflexão é aquele saborzinho bom que fica no final, ajudando a gente a tirar um aprendizado real de cada experiência que vivemos. Para fechar nossa reflexão de hoje, fica essa provocação para não deixar a gente dormir no ponto. O que estamos escolhendo nutrir dentro de nós? No mundo que é um buffet aberto, contínuo e que muitas vezes esmaga a gente de tanto estímulo, talvez seja a hora de repensar nossa relação com esse cardápio infinito da existência. Que a gente consiga montar uma dieta mental muito mais saudável a partir de hoje. Muito obrigado pela companhia nesse mergulho e até a próxima.